Olá, está no ar o Repórter do Futuro, um programa que é fruto da parceria entre a Alboré Projetos Especiais e a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Augusto Oliveira. E eu sou Amanda Stabile. Aqui você assiste a reportagem sobre os principais temas da cidade de São Paulo por meio das lentes de jovens repórteres e também acompanha entrevistas com essas e esses estudantes. No programa de hoje, a gente está com a Larissa Lima, que participou da segunda edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Augusto. Larissa, você produziu a reportagem Contrastes. Conta pra gente sobre o que é essa obra e por que você escolheu essa pauta. Tá. O foco dela é mostrar os contrastes com relação à moradia na cidade de São Paulo. Porque o que a gente vê atualmente são muitos imóveis vazios e muitas pessoas em situação de rua. Então, a ideia era mostrar essa disparidade na cidade. Vamos seguir nessa toada. A gente tem muito imóvel que não está cumprindo a função social, como está estabelecido na Constituição Federal, e muita gente em situação de rua. Por que isso acontece? Acontece no centro, principalmente, na verdade, em várias regiões da cidade, mas no centro se torna mais evidente devido à especulação imobiliária, que seria a tentativa de valorizar mais os imóveis, então segurar eles vazios e não permitir que as pessoas ocupem durante um longo período. Tanto que você vê que muitos lotes acabam até virando estacionamentos, por exemplo, depois de um tempo. E é isso que vai acontecendo, vai esvaziando o imóvel e aumentou consideravelmente o número de pessoas em situação de rua, principalmente nos últimos anos, devido à pandemia. Então isso ficou muito mais evidente. Uma das suas entrevistadas, ela aponta que o centro da cidade condensa todas as desigualdades, as questões da cidade de São Paulo, né? Conta pra gente, além dessa disparidade habitacional, quais são as outras desigualdades que você vê no centro? Além de desigualdades, eu acho que mostra muito diferença cultural, por exemplo, você vê o funk e o teatro municipal, que toca música clássica com valores muito mais elevados e tudo mais, e tem um baile funk na rua. A pessoa que tem um acesso a um não tem um acesso ao outro, isso é um fato. Então tem a disparidade cultural, de acesso à cultura mesmo, tem a disparidade alimentar, porque você vê restaurantes estrelados e pessoas pegando comida no lixo, isso é bem nítido também na rua. E tem crescido o número de lugares caros e, por exemplo, temos 2 restaurantes estrelados no centro, em lugares absurdamente centrais, próximos à Avenida Ipiranga, por exemplo. Ali tem muitas pessoas morando em barracas, morando na rua. Ao mesmo tempo, tem esses lugares estrelados com filas enormes e pratos a R$300. Bom, logo mais a gente vai acabar vendo a reportagem que você produziu sozinha. Então eu queria entender como é que foi essa produção, quais foram os principais desafios. Eu acho que o principal desafio em se tratando de São Paulo é gravar na rua sozinha com uma câmera. Tanto que assim, nos créditos eu agradeço 2 amigos que acabaram me acompanhando em 2 externas, porque é inviável você sair sozinho com uma câmera, independente de quem você seja. Você parar uma câmera no meio do centro não dá. Justamente por essa desigualdade. Tem muita gente passando fome mesmo e tudo mais. E uma câmera é uma coisa que ele pode vender, por exemplo, e ter o que comer no final do dia. Ou mesmo pessoas dependentes de químicas, por exemplo. Ele está numa situação de desespero também e está ali. Então eu não vou abrir uma câmera e ficar gravando sozinha ali, questão de segurança mesmo. Claro. Acho que foi o mais complicado foi isso e a forma de abordar essa situação também, que é muito delicado. Você tem que ter respeito com a pessoa que está ali nessa situação, na hora de gravar e tudo mais. Tanto que as pessoas que eu mostrei, eu tentei identificar o menos possível, o rosto e tudo mais. Eu queria mostrar a situação, mas não expor aquela pessoa. E além dessa questão que você abordou agora, fazer um documentário sozinha deve ser muito trabalhoso, né? Você tem que roteirizar, gravar, fazer tudo, né? Produzir tudo, falar com as fontes. Você já tinha feito algum trabalho audiovisual antes? Já tinha feito alguns trabalhos audiovisuais, mas nunca sozinha. Eu fiz alguns trabalhos porque eu sou formada, minha primeira formação é em rádio e TV. Então eu já tinha uma noção básica da parte técnica de produção e agora eu fui para a área de jornalismo. Era esse o meu principal desafio, ter uma visão mais jornalística e não tão técnica. Bom, e agora a última pergunta antes da gente chamar o intervalo.
O que a pessoa que está assistindo a gente pode esperar dessa reportagem? Eu acho que é ter uma noção melhor da realidade da população em situação de rua, da realidade da cidade que ela está vivendo, porque muitas pessoas não percebem isso, até vão no centro, frequentam, mas não sabem da realidade ali dos imóveis vazios. E focar em mudar isso de alguma forma, ir atrás de projeto de lei, votar a favor. Eu acho que seria o mais ideal, assim. Bom, é isso. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente assiste a Contrastes, reportagem produzida pela Larissa Lima. A gente já volta. O Repórter do Futuro apresenta em cada edição uma matéria produzida por estudantes de jornalismo e conversa com eles sobre os desafios que tiveram durante a produção e apuração. Para conhecer mais do programa, você pode pegar a câmera do celular e escanear o QR Code que está passando aí na sua tela para acessar a nossa playlist no YouTube. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Já voltamos para assistir a Contrastes, reportagem produzida durante a segunda edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo, do projeto Repórter do Futuro. O trabalho foi realizado pela Larissa de Lima. Bora conferir? Bora! O centro condensa todas as questões da cidade de São Paulo, né? Questões de disputas, de conflitos, tudo isso está aqui disponível no centro. Então é um contraste muito grande, né? É um contraste muito grande, né, entre acesso a tudo, né, acesso a meios de transporte, acesso a cafés, museus, restaurantes e uma pobreza que se agrava a cada dia e que a gente tem verificado com a pandemia, né, depois desse processo todo da pandemia, tem se agravado ainda mais pelo centro da cidade de São Paulo. Nos últimos anos, alguns prédios que antes estavam desocupados deram lugar a estabelecimentos de chefes renomados e eventos que atraem um grande número de pessoas. Um dos edifícios que passou por uma transformação foi o edifício ABC. O prédio tem a fachada tombada e é assinado por arquitetos paulistas renomados. Depois de algum tempo sem uso, hoje ele é karaokê, bar, restaurante e tem em seu rooftop uma pista de dança. A maior questão nesses casos é que, apesar da ocupação do centro e de espaços públicos ser necessária e benéfica, devido aos preços elevados, fica restrita apenas a uma parcela pequena da população e não necessariamente é frequentado por moradores da região. Outro exemplo de prédio restaurado é onde atualmente fica localizada a escola da cidade. Quando a gente veio para cá, esse edifício, que são 2 edifícios, na verdade, do arquiteto Oswaldo Brat, que estavam vazios, né? Eram 2 edifícios desocupados e a gente veio para cá com a ideia de montar uma faculdade de arquitetura e urbanismo por um grupo de associados, arquitetos associados, que resolveu montar essa faculdade e a gente foi aos poucos ocupando andar por andar. Começamos com o primeiro andar, segundo e agora, 20 anos depois, a gente tem o prédio inteiro reformado. E a gente oferece uma biblioteca pública, né? A nossa biblioteca é pública, para quem está no centro, todo mundo pode ter acesso. E uma galeria de exposições de arquitetura, também no térreo da cidade, da escola. Em um endereço icônico da cidade, à esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, encontramos um enorme edifício. E nele apenas o térreo está ocupado. Lá está localizado um bar conhecido, sempre movimentado e que recebe shows de diversos artistas da MPB. O restante do edifício está completamente vazio há anos. Bom, a especulação imobiliária vem sendo, na verdade, a compra de imóveis, de lotes, de terrenos,
para construção de habitação, principalmente no centro. Às vezes é misto, né? A gente tem alguns edifícios mistos, mas com um custo bem alto, né? Então são lofts, estúdios, né? E esse tipo de construção que vem sendo feito no centro, que também vem para ocupar o centro, o que é bom num certo sentido. Por outro lado, a gente às vezes vê a expulsão, né? A gentrificação, a gente chama a expulsão daqueles que já moram no centro, né? Quando o poder, o valor desses imóveis fica muito caro e começa a ficar inacessível para aqueles que moram já no centro, ou que querem morar no centro e que têm um poder aquisitivo um pouquinho inferior. Então a especulação imobiliária vem, produz muitas unidades a um preço mais alto. E ninguém lembra que os moradores de rua estão aqui porque foram, de uma certa forma, também trazidos para cá. Tem a questão imobiliária. A Cracolândia está aqui, houve uma desvalorização muito grande dos imóveis. Comprou tudo. E aí, depois, subiu o valor dos imóveis. Então, eu falo aqui para eles, mesmo quem comprou imóvel aqui, nos prédios, e eu posso falar isso porque eu comprei também, a valorização foi muito grande. Só que alguns compraram porque precisavam. Outros não, outros compraram para investimento. Quando eu vim morar nesse prédio aí, eu me lembro que por muito tempo os apartamentos ficavam todos escuros, vazios, e eu me questionava, mas por que não se compraram? O prédio está todo vendido, cadê os moradores? Mas não tinha. Aí depois de um tempo eu fui descobrir que eram imobiliárias que tinham comprado. O prédio que era um projeto social. Imobiliárias comprou e depois revendeu. Uma das iniciativas público-privada para maior ocupação do centro se chama Ocupa Rua. Nela, mesas, bancos e vasos são instalados na calçada em vagas de carros em frente a estabelecimentos comerciais. A ideia do projeto é beneficiar empreendimentos no setor gastronômico. Porém, com a instalação de vasos e grades nas calçadas e vagas de carro, se torna mais um espaço inacessível para pessoas em situação de rua, ou mesmo para pessoas que não são clientes do estabelecimento. Acho que o exemplo mais claro aí é a própria Praça Princesa Isabel, né? Que a população não só foi expulsa, como foi cercada a praça, e agora vão fazer um parque num lugar que nem tem tamanho para ser parque, é uma praça. Mas qual é o objetivo? Literalmente expulsar, e tem a ver com aquilo que a Ana tinha colocado do que está em jogo em termos de especulação imobiliária naquela região, né? Houve um grande grupo que investiu muito e, claro, que a conta chega, né? Digamos, essa revitalização Tem um preço. Para quem de direito, né? Quem, digamos, investiu na região. O centro de São Paulo conta hoje com muitos edifícios vazios, para além de alguns lotes, né, que a especulação imobiliária tem esvaziado, né, criado lotes, e vem vindo uma construção muito pesada, principalmente de estúdios, né? A gente tem visto o crescimento dos estúdios, em contraste com vários edifícios existentes, comerciais e também residenciais, que estão vazios, né? Alguns deles têm sido ocupados por movimentos de busca de moradia, né? Mas muitos seguem vazios, e porque provavelmente os movimentos não têm acesso a esses edifícios ainda, né? Mas é super importante que esses edifícios cumpram a função social deles, por estarem num lugar com infraestrutura tão boa. É super importante que esses edifícios sejam usados, principalmente a gente defende para habitação social, de interesse social. Dentro dessa coisa de situações que projetos que poderiam dar uma melhorada nessa situação, eu acompanhei na época da Favela do Gato, que ela foi transformada em aluguel social. A gente acompanhou, enquanto pastoral da Arquidiocese, e tinha uma moça chamada Marta, que era da pastoral da região Sé, que ia comigo. A gente chegou a ver os apartamentos quando eles estavam sendo feitos. Então, ali o projeto seria o seguinte: o aluguel social funcionava assim. Eles não tinham, na realidade, nem que... porque muita gente não tem como comprovar renda. Então, ele falava, por exemplo, olha, eu junto latinha, eu consigo tirar
R$ 200 por semana de latinha. Não sei como funciona, eu estou falando. Então, a ideia era que ele ia pagar 10% do valor que ele do que ele declarou, que era o aluguel social. Eram apartamentos muito bem feitos, muito bem acabados, e qual que era o projeto? Era o seguinte: a pessoa entrava pagando aquele aluguel social. Estava sendo construído atrás uma UBS, uma creche e também um local de recapacitação das pessoas, para elas aprenderem a fazer coisas, que lá iam ter cursos, etc. Ou seja, era um local que juntava a moradia, um local para as pessoas se capacitar e um local para deixar os filhos e a saúde. Eu achava fantástico aquilo. Que é aquilo que eu falei. Só que tudo o que junto, né? aconteceu? Veio outro governo, eles nunca continuam uma coisa que está dando certo, né? E, infelizmente, o projeto, hoje em dia, eu não sei direito como é que ele está, mas eu ouvi falar que está numa situação deplorável, né? Porque entrou tráfico, ficou com vários problemas. Não sei se ainda está assim, mas eu acho que foi uma das únicas vezes que eu me empolguei mesmo, que eu falei, pô, esse projeto tinha tudo para dar certo. Existe essa ideia de que são mais de 200 edifícios no centro, vazios hoje, e que podiam ter a sua função social reestabelecida, né? A gente defende isso, e principalmente para a moradia, porque a gente tem muito sem teto no centro, né? É um problema, né, recorrente, e que seria muito bom poder ter ocupação de habitação social vinculada à infraestrutura do centro e não nas periferias, né? Quanto mais a gente conseguir residentes no centro, melhor será o centro para os habitantes, no espaço da noite, mais segurança, né? Por ter gente morando, a gente consegue mais segurança nesses espaços, porque hoje, de fato, é um espaço bastante inseguro, né? Nossa, muito triste que haja tanta desigualdade, tantas pessoas em situação de rua no centro de São Paulo, né? É um grande problema e na volta do intervalo a gente vai voltar aqui para falar com a Larissa um pouco mais e entender melhor. É rapidinho. Você aí que está assistindo o programa, está com dúvidas, sugestões ou quer rever algum episódio, como é que você pode entrar em contato com a gente? É muito simples. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. O Repórter do Futuro está de volta, conversando com Larissa de Lima, estudante da segunda edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo. Larissa, a instalação de algumas estruturas dificultam o acesso das pessoas nas ruas, em rampas, e a gente viu já há alguns anos a prática da aporofobia, né? Que é esse ódio aos pobres e a instalação de pedras ou outras estruturas para as pessoas não dormirem embaixo de tetos de outros locais. Por que isso acontece no fim das contas e qual que é o problema que isso tem? A grande maioria dessas estruturas são colocadas por ambientes particulares. Por exemplo, bancos colocam bastante para não ficarem na frente. Comércios do centro também. Geralmente em regiões mais centrais que você vê esse tipo de prática, porque são lugares mais cheios, mais lotados de pessoas, em situação de rua e tudo mais. Então, eles
tentam, entre aspas, eles falam que é para não poluir esteticamente e para também não causar insegurança na população, mas não necessariamente uma pessoa em situação de rua causa insegurança em alguém. Ela precisa de um lugar para ela viver. Ela não está nessa situação porque ela escolheu. Então, você tirar o único teto que ela tem, que já não é propriamente um teto, que seria um lugar para ela se abrigar de chuva, de vento, para ela dormir um pouco mais tranquila, é desumano, é um pouco violento demais. Isso aconteceu na cidade, embaixo de viadutos. Durante um período, teve pedras que colocaram, né? Não eram lojas, mas era embaixo do viaduto, que geralmente se concentram muitas pessoas. E aí, uma das pessoas que luta contra a porofobia é o padre Júlio Lancelotti, que chegou até a dar nome a um projeto de lei contra isso. Porque ele foi lá e ele mesmo quebrou a estrutura toda, que ele tem uma vivência muito próxima das pessoas em situação de rua. Ele abriga muitas pessoas na igreja quando precisam, ele alimenta todos os dias as pessoas, então ele escuta os relatos. E ele viu que aquela estrutura em particular estava prejudicando muito também. Muitas pessoas perderam o teto delas, que era ali, era naquele canto. Então, o ideal seria, mais uma vez, todo mundo tentar combater isso da forma que consegue, porque não necessariamente uma pessoa vai ter que ir lá e quebrar uma estrutura, realmente, até porque isso pode ser um crime. Claro. Mas votar em leis, ir atrás dos seus direitos, buscar ajudar pessoas que estão nessa situação, sabe? Se souber de um lugar que dê abrigo, às vezes orientar. Esse lugar tem um abrigo, tá? Mas o ideal é que não existam essas estruturas que impossibilitem o acesso. Perfeito. Uma outra fala que um dos seus entrevistados citou e que chamou minha atenção foi que quanto mais conseguirmos residentes no centro, mais segurança a gente consegue para esses espaços. Pode falar um pouquinho mais sobre essa afirmação? A questão é que, assim, quanto mais pessoas estiverem residindo em um ambiente, ficam espaços menos vazios, impossibilitando ou inibindo um pouquinho situações de assalto, por exemplo, porque geralmente se procuram lugares mais isolados para você assaltar uma pessoa, para você ter ações de violência, não propriamente assalto, até abuso, assédio. Quanto mais pessoas em volta, isso vai diminuindo. Claro que isso é um trabalho em conjunto com segurança pública, não é só habitar o centro. Mas o ideal é que esses espaços sejam ocupados mesmo, por pessoas em situação de rua também, porque é assim que surgem as ocupações, por exemplo. Elas pegam um prédio que está desabitado há muito tempo, ocupam, entram naquele prédio. Em teoria, o que pode ser feito é se cobrar pelo menos um valor social, para não falar que, poxa, está ali de graça. Não, geralmente, ocupações mesmo têm esse valor para manter a ocupação ali. Um valor social e dar uma destinação correta àquele imóvel. Porque é isso, existem leis que implicam que o imóvel não pode ficar simplesmente abandonado, desocupado. É um direito à moradia da população. Então, quanto mais pessoas estiverem morando na região, mais segurança tem. Na questão do centro, que foi o que eu abordei especificamente, o ideal seriam o quê? Pessoas que trabalham no centro, morarem no centro. Isso acontece muito pouco. Porque a maioria das pessoas acabam morando em áreas mais periféricas, distantes do centro, porque o aluguel no centro às vezes é muito caro, justamente devido à especulação imobiliária. E aí acontece esse esvaziamento do centro, áreas que estão muito vazias e que está aumentando a criminalidade claramente, e pessoas em situação de rua. É completamente sem sentido isso, porque teria espaço para as pessoas morarem. Existe já até estrutura montada, é isso. Não são terrenos abandonados, tem casas, tem prédios inteiros ali, vazios. E aí, dentro dessas contradições, e aí eu sinto que você é muito assertiva no nome da reportagem, do documentário, contrastes, porque é isso, é preto e branco, é também o certo e o errado, é também o bom e o mal, e a gente vê que a população em situação de rua é extremamente criminalizada, estigmatizada, os albergues, os locais que eles têm disponíveis de apoio são precários, eles não gostam de estar lá, não são lugares que são desenvolvidos para acolher essas pessoas e as suas necessidades. E ao mesmo tempo que essa criminalização delas incide em ações violentas contra esses grupos. A gente viu aí a dispersão das cracolândias de maneiras extremamente desumanas aqui na cidade de São Paulo. Esse é um problema super grande e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão lutando pelo direito à moradia, tem alguns movimentos sociais que fazem isso, não é nem só um, tem uma ampla gama de movimentos sociais que luta por moradia e que faz ocupações e que reivindica na lei o direito a isso,
também são criminalizados, chamados de vagabundos, são taxados de que não querem trabalhar, quando na realidade eles estão justamente indo atrás do direito deles. Então, qual que é o recado que você traz, né, que você traz com sua reportagem, para que o público também veja não só a população em situação de rua, mas os movimentos de luta por moradia como aliados no desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária mesmo, né? Eu acho que um exemplo excelente, ele é fora da curva, porque movimentos sociais de ocupação geralmente não tem tanto destaque, não tem tanto apoio populacional, mas eu acho bom para quem quer ter uma chance de ver como funciona uma ocupação, a ocupação 9 de julho, que fica no centro, porque ela é um pouco mais acolhida pela população já em geral, porque teve problemas, então lutaram por ter uma estrutura melhor. E elas fazem shows, recebem pessoas, então tem um almoço todo domingo lá. E é interessante porque, além da ocupação de moradia, eles mostram o trabalho do MTST, que é de terras, porque todo o almoço de lá são feitos com alimentos do MTST. Então, alimentação orgânica, de trabalhadores rurais, com preço justo. E aí, lá você consegue ver uma estrutura de perto, porque, claro, não é toda ocupação que vai receber todo mundo. Até porque tem muitas pessoas que vêm com preconceito, que são violentos com pessoas em ocupação, isso é um fato. Então, e querendo ou não, a ocupação é a casa das pessoas, então não fica recebendo todo mundo ali dentro. Essa ocupação, em especial, tem um espaço maior sem ser habitado ali, que faz os shows, que fazem os eventos. Ali é interessante da pessoa ver e perder esse preconceito. Entender que quem está ali, muitas vezes, tem um trabalho formal, inclusive. Trabalha de porteiro, trabalha de faxineiro, trabalha de copeiro e vai para a ocupação morar, porque não tem a moradia própria. E paga um valor por aquela ocupação baixo, mas para manter a estrutura. Então, pode ser que o porteiro do seu prédio mora em ocupação e você não sabe. Sabe? Você pode encontrar muitas pessoas na sua vida que moram em ocupações e você não tem nem ideia. O ideal é isso, ir com um olhar mais aberto, sem preconceito, para conhecer espaços assim. Porque não adianta também você já ir criminalizando, já ir com um olhar mais fechado. Eu acho que é isso. O ideal seria conhecer mesmo de perto o trabalho deles. Perfeito. Larissa, a conversa tá ótima, mas infelizmente o nosso tempo tá acabando. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigada, Amanda. É isso. Muito obrigado a você também, que nos acompanha até aqui. Nas próximas edições do Repórter do Futuro, a gente vai conferir outras reportagens produzidas pelos jovens repórteres durante os cursos da Alboré. Não esqueça de se inscrever no canal da Câmara no YouTube. O QR Code está aparecendo aqui na tela. Também acompanhe as redes sociais da Alboré e do projeto Repórter do Futuro. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.